ocorre em Curitiba, que é o programa mãe, ocorre em São Paulo, de vinculação com o SESI, ocorre em Londrina e ocorre em Paranavaí. Como vocês também sabem, esse não é um programa de literatura, mas é um programa de cultura. Ou seja, esse é um programa voltado para a compreensão do sentido da obra e não para a discussão de características formais da obra, como seria numa escola de letras, tipicamente. Esse programa também, como vocês já sabem, ele dispensa a leitura prévia da obra, embora a recomende fortemente, porque é claro que quanto mais a gente lê, melhor a gente aproveita. Mas há aqui sempre um resumo, de modo que não é necessário e imprescindível que vocês tenham lido a obra antes. Queria também aproveitar e anunciar aqui a presença da Laure Giselanck, que está ali, que é a diretora da Aliança Francesa de Curitiba, nossa diretora competentíssima lá na Aliança Francesa. Ela é francesa e já esteve no Brasil em outra ocasião, em Goiânia, e agora dirige aqui a Aliança de Curitiba. Bem-vinda, Laure. Muito bem. A Laure é formada, tem formação em assuntos de teatro e de cultura. E dizer que, caso alguém precise, estão ali disponíveis com a Patrícia folhetos do curso Expedições pelo Mundo da Cultura de São Paulo, para quem tenha lá amigos ou conhecidos que deseja entregar. E começar então a nossa tarde de hoje com uma das mais extraordinárias obras já produzidas, chamada Édipo Rei, que é mais uma peça grega. Nós já tivemos aqui uma outra obra de Sófocles, chamada Antígona. Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona perfazem as três juntas uma trilogia, chamada trilogia tebana, embora, rigorosamente falando, seja uma trilogia falsa, porque não foram apresentadas juntas. Para quem não lembra, no teatro grego, para que a gente possa entender um pouquinho de teatro grego, nós temos que tirar da cabeça algumas ideias e noções que nós temos sobre o teatro moderno, né? Então, o teatro grego não era como o teatro moderno. Primeiro, ele não era um teatro permanente. Ele acontecia nos festivais públicos, sobretudo no Festival de Dionísio, que era um festival anual. Tinha em Atenas, ainda existem lá as ruínas, né, de um grande teatro chamado Teatro de Dionísio, onde havia então uma grande festa anual, e aí apresentavam-se os dramaturgos, todos eles obrigatoriamente com 3 peças. Daí então o fato de haver muitas trilogias, ou seja, peças que se encadeiam sobre a mesma temática. A segunda coisa importante saber sobre o teatro grego é que o teatro grego não é um teatro de variedades hoje, não é um teatro sentimental, não é um teatro preocupado com questões de natureza emocional, de natureza romântica. O teatro grego é sempre político. Todo teatro grego tem uma motivação política. Ele fala dos assuntos da cidade, fala dos assuntos importantes para o mundo grego de então, e é por isso que ele sempre é vivo, porque, no fundo, os assuntos com que ele lida são todos eles de natureza permanente, são assuntos permanentes, não são assuntos que possam envelhecer de alguma maneira. Então, o teatro grego é todo político, e só entendemos que ele é político quando a gente lembra que o que caracterizava a Hélade naquela época é um sistema de cidades-estado, cidades-estados que são autônomas praticamente, que têm uma homogeneidade cultural imensa, cidades pequenas, com pouca gente, muito pequenas, isoladas pelo mar entre si, e que são compostas por pessoas que não têm nenhuma divergência de visão de mundo. Os gregos de Atenas, os gregos de Tebas, os gregos de Corinto, os gregos de Esparta, cada um desses grupos de gregos aí é completamente homogêneo. Eles têm os mesmos deuses, falam dos mesmos assuntos, têm os mesmos interesses. Eles não há diversidade e multiplicidade de opiniões. A ideia da multiplicidade de opiniões só vem ao mundo muito mais tarde com Sócrates.
Sócrates é o inaugurador da filosofia, na medida em que a filosofia representa a possibilidade da divergência, mas o teatro grego não era assim, o teatro grego era completamente homogêneo e falava das mesmas coisas o tempo todo. A terceira característica do teatro grego, que nós não podemos nunca esquecer, é que não há nenhuma originalidade nas temáticas. Quer dizer, não há um teatro grego, o dramaturgo não está interessado em inventar um tema novo. Os temas são todos antiquíssimos. Todo mundo sabe quem é Édipo, todo mundo sabe quem é Jocasta. Quando os espectadores vão lá ouvir a peça, ninguém se surpreende com o enredo. O enredo é sempre antigo. Hoje em dia é que nós temos essa ideia de que há a necessidade de haver uma originalidade, mas no teatro grego não é assim. Quer dizer, eu já fiz aí até esse estudo, até passei um discurso para vocês aí. No fundo, os assuntos que sobraram das peças gregas, sobraram só 33 peças trágicas, só 33. E essas 33 peças, elas giram em torno de 5 ou 6 assuntos só. No fundo, é a campanha do Hércules, né? Digamos, a saga heráclita do Hércules, ou é a guerra de Troia, ou é a guerra do Peloponeso, ou é Édipo e o ciclo tebano. São 5 ou 6 assuntos só de que as peças falam. Nenhum autor grego está realmente preocupado em aparecer com um tema novo. Não há temas novos. A ideia de que você tem que ter um tema novo é uma preocupação do mundo moderno. O mundo antigo, esse mundo aqui, não acha nenhuma vantagem no tema ser novo, ao contrário, acha que a vantagem está no tema ser velho. As apresentações do teatro grego eram todas feitas da mesma maneira. Você tem um coro, que é um grupo de pessoas, todos os atores são homens, todos usam túnicas e todos usam máscaras. Não há nenhuma mobilidade cênica, não há coreografia, não há nenhuma noção de disposição no palco que seja dinâmica, e é um teatro recitado, mais ou menos, e que não tem pretensões de natureza visual. O teatro grego não é visual. Apesar de que há uma porção de coisas que a gente não sabe. Por exemplo, as estátuas que hoje nós admiramos por causa da sua aparência marmórea, né? Aquelas estátuas eram todas pintadas de verde, azul, vermelho, amarelo. Era a coisa mais medonha que se possa conceber. É uma dessas surpresas sobre o mundo antigo, né? A outra surpresa, pior de todas, é a ideia de que o vinho da última ceia teria sido vinho branco doce, tipo assim, vinho do avô, né? E isso não pode haver coisa mais contra, digamos assim, mais decepcionante do que essa perspectiva, né? De acordo com os enólogos, os vinhos naquela época eram todos doces, porque eles estavam em latitudes que não podiam não ser doces. Bom, em todo caso, é muito importante entender, quando se estuda teatro antigo, que o teatro antigo não é como o teatro moderno. Ele não tem as mesmas pretensões, ele não fala das mesmas coisas, ele é um teatro institucional, digamos assim. E os autores recebem prêmios nos festivais de Dionísio. Prêmios que são muito importantes, e houve aí um caso, uma coincidência histórica notável, que em um certo período da vida do teatro grego, houve aí a coincidência desses 3 grandes dramaturgos, digamos, na sequência de nascimento: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses 3 aí foram os 3 maiores dramaturgos gregos. E quando eu digo dramaturgo, estou falando de autores de tragédias, porque a comédia, que é um pouco diferente do conceito moderno de comédia, não? Na verdade, o que eles faziam lá era mais sátiras do que comédia, é representada apenas pelo Aristófanes, que é um autor de importância menor. Quer dizer, não dá para você comparar Aristófanes com os outros 3. O Aristófanes faz aquelas coisas engraçadinhas, tal, mas não é a mesma coisa, né? Então, o auge o auge do teatro grego foram esses 3 aí, sendo o Sófocles, esse que nós vamos falar hoje, sendo aquele bem no meio do grupo. O que significa mais ou menos que nunca a primavera vem para um jardim só. Há uma coincidência interessante: os 3 filósofos gregos também quase foram contemporâneos.
Veja, Sócrates morreu 15 ou 16 anos antes do nascimento de Aristóteles, mas foi por pouco. E você também tem, no tempo do teatro clássico francês, você tem o convívio simultâneo de Corneille, mais Molière e Racine. Os três grandes teatrólogos conviveram, se conheceram, brigaram, tiveram divergências entre eles. Então há determinadas épocas da história que são extraordinariamente férteis de gênios, como aconteceu entre o final do século XIX e o início do século XX na cultura alemã austríaca, em que apareceram aí Robert Musil, Hermann Brock, mais o Jacob Wassermann e um pouco mais acima o Thomas Mann. Isso não é qualquer um que faz uma reunião de gênios desse tamanho em qualquer momento da história. No caso austríaco foi assim, quer dizer, foi genérico. Então de vez em quando acontecia isso, e na Grécia aconteceu isso também. E quase sempre se diz que o que o teatro grego vem fazer é tentar substituir a religião grega, que já está em decadência nesse momento. O teatro grego acontece aí lá pelo ano 500, 600. Vocês receberam aí uma cronologia? Olhem, por favor, ali, por gentileza. Aí um teatro grego, cronologia circunstanciada. Então temos aí a ideia mais ou menos das datas relativas aí. O auge do teatro grego aí, né? 430, vamos imaginar assim. Esta peça foi encenada pela primeira vez em 430, contado aí de trás para frente, né? Reparado, né? É claro que os gregos não contavam o calendário de trás para frente. Quem conta o calendário de trás para frente fomos nós, porque os gregos não faziam a menor ideia que o Diego fazia isso com eles, né? Tá? Mas então Antígona não está aí, está ali encenado o Édipo Rei de Sófocles em 430. Essa é mais ou menos o auge do teatro grego. O teatro grego, depois, com a morte desses três gênios, ele vai perdendo importância e é substituído automaticamente pela filosofia. Então cai o teatro, cai a religião grega, o teatro assume a posição de ser, digamos assim, o luzeiro central de onde você produz alguma luz. Aí quando o teatro começa a decair, a filosofia assume o lugar. Sócrates, Platão, Aristóteles. E quando Aristóteles morre finalmente em 322, aí então entra-se numa vala negra de miséria intelectual na Grécia, tendo sido Aristóteles substituído por tipos como Diógenes e Epicuro, enfim, pessoas absolutamente desclassificadas em termos intelectuais, e isso tudo só irá ressurgir alguma coisa na Europa quando você tem o advento do cristianismo 300 anos depois. A Grécia nunca mais teve importância cultural no mundo. Hoje a Grécia é apenas um balneário, não tem importância cultural. Nós não vamos olhar aqui para essa cronologia, é uma cronologia muito útil, vocês terem isso como referência, que dá uma ideia dos tempos aí relativos entre essas diversas coisas. Mas eu queria muito que vocês lembrassem isso que eu disse a vocês sobre o teatro, para vocês não acharem que se trata... Hoje em dia a gente faz encenação de Édipo Rei. Só que o encenador moderno não só está preocupado com aspectos da obra que não tinham importância para um grego, como o faz dentro de um contexto, digamos, muito diferente do que era o contexto grego. O contexto grego era da apresentação oficial, só existia esse teatro estatal na Grécia. O teatro na Grécia era estatal, não era teatro privado. Era um teatro que o governo financiava, que o governo pagava por meio de prêmios, e que eram competições anuais, nos festivais de Dionísio, em que se salientaram esses três aí. Veja, embora tenham sido perdidas muitas e muitas peças, o Sófocles teria escrito 120, e nós só temos 7 das 120. Então, embora muita coisa tenha se perdido, né, 7 das 120, no caso de Sófocles, por exemplo, não há nenhum outro autor de teatro que se perdeu. Quer dizer, não há nenhuma referência a alguém que teria sido grande e que nós não conheçamos no mundo moderno. Isso é uma coisa muito boa, porque é sinal de que, embora o tempo não tenha sido completamente generoso, nós também não perdemos aí, mais ou menos, não perdemos aí a essência, o essencial da obra grega. Se por um lado é uma coisa muito triste que tenham sobrado tão poucas peças,
Também significa que qualquer pessoa que aqui esteja pode fazer o estudo do teatro grego inteiro em 6 meses. Se você tiver um pouco de disciplina e aí de oportunidade. Em português, a maioria das peças está traduzida, a maioria. Nem todas as traduções são igualmente boas, mas elas têm um nível médio-alto. E o maior tradutor delas é o Mário da Gama Cury, que é esse que traduziu esta versão que nós vamos ler hoje aqui. Mário da Gama Cury traduziu não só traduziu esta trilogia tebana, como traduziu aí mais uma vintena das peças gregas, e também traduziu o Aristóteles, a Política e a Ética Nicômaco. É um tradutor excepcional, e não sei se ainda vive, que deve ter idade já pela aparência, mas é alguém que podia traduzir o resto do teatro grego. Seria uma coisa muito boa se tivéssemos isso aí como patrimônio em português. Mas o teatro grego, seja como for, mesmo as peças perdidas, provavelmente irão representar esse padrão que eu estou descrevendo aqui. É um teatro político. No fundo, o teatro grego foi feito para ensinar político a ser estadista. É esse o único objetivo central. Vocês lembram que quando a gente estudou Antígona, nós vimos isso, né, que havia aí esta ideia central, né, de Antígona. E não é um teatro que considere questões individualizadas, assim, individuais. Mesmo quando as personagens sofrem terrivelmente, elas sofrem dentro de um contexto muito diferente do contexto moderno. Quer dizer, não é um teatro que tenha a noção de personalidade que há no mundo moderno. É muito diferente. Veremos, sobretudo nessa peça aí, que o Aristóteles reputa ser a maior de todas. O primeiro crítico literário do mundo, que é Aristóteles, escreveu um livro de crítica literária chamado A Poética. O Aristóteles afirma nesse livro que o Édipo Rei é a mais de todas as peças gregas. Você deve ter conhecido todas, muito mais que nós, aliás, muitas mais, né? Que é a melhor de todas. E, graças ao Dr. Freud, com a história do complexo de Édipo, o Édipo Rei passou assim para a modernidade como sendo a peça mais influente de todas. É essa peça que nós vamos estudar hoje aqui, lendo aqui com a ajuda da Clara, que é a nossa leitora oficial, né? Lendo o resumo que vocês receberam aí, se é que vocês não têm nenhuma dúvida ou consideração, alguma coisa que não está clara. Muito bem. Então, tem aqui uma pequena introdução que eu sempre leio, né? Parte mais conhecida da trilogia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, Édipo Rei ou Édipo Tirano. Às vezes acontece essa outra tradição, porque em grego, rei é Basileus. E por alguma razão, alguns tradutores, sobretudo americanos, acham que não estando lá Basileus no original, significa que trata-se de um tirano e não de um rei. Mas a ideia de tirano naquela época lá não era exatamente como é a ideia de tirano hoje em dia. Então há uma polêmica sobre quanto é que Édipo é, digamos assim, tirânico. Mas isso não tem, no fundo, importância. Você encontra as duas traduções, tanto Édipo Rei quanto Édipo Tirano. Como às vezes é traduzido, foi encenada depois de Antígona. E, teoricamente, a parte final. E a segunda parte foi a última. E o que é muito estranho, quer dizer, no fundo, o Sófocles não deve ter apresentado essas 3 peças num festival de Dionísio. Essa que é a verdade. Embora exista uma ligação entre as 3, elas não têm contradição entre si. Muito bem, a peça, vamos lá, apresentada pela primeira vez em 430 a.C., em plena era de Péricles, e sob a epidemia de peste que assolava Atenas, disseminada pela guerra do Peloponeso. Há uma coincidência na história, a história começa com o povo de Tebas vindo pedir a Édipo que peça aos deuses que acabe com a epidemia de peste. E tudo indica que ela foi encenada, de fato, em que houve uma grande epidemia, durou 2 anos a epidemia de peste em Atenas, o que há uma certa coincidência. Imaginem como a atualidade da peça deve ter sido grande, né? Uma peça que começa com uma peste num lugar assolado por uma peste.
a peça conquistou apenas o segundo lugar nos festivais de Dionísio. Então houve um outro autor que ganhou o primeiro, ou Eurípides ou Ésquilo, provavelmente. Apesar disso, há certa concordância entre os críticos literários em atribuir à peça de Sófocles o lugar mais alto entre as tragédias gregas, por causa da sua incisividade dramática e impacto sobre a prosperidade. Otto Maria Carpo vê em Sófocles um grandíssimo artista com capacidade de construir personagens com as quais, né? Aqui tem um erro de português. Personagem em português é sempre com as quais, tá? Corrija, por favor. O homem moderno certamente é capaz de se identificar, como Édipo ou Antígona. Sobre a construção dramática de Édipo Rei, Carpo diz tratar-se de uma maestria quase sem par. De fato, é uma peça extraordinária, porque os acontecimentos que vão sendo narrados são todos em flashback e, no entanto, parecem todos presentes. É muito bem escrito. Como todas as peças gregas, o enredo da história é sempre conhecido pelo público que assiste aos festivais de Dionísio. Os funerais de Édipo, no fato, são mencionados na Ilíada. Ou seja, a Ilíada, você sabe que a Ilíada narra uma história de uma guerra que teria acontecido 1.200 anos antes de Cristo. Então, a peça é encenada em 430 antes de Cristo, lá no mar. Mas os acontecimentos que ela narra teriam acontecido antes da Guerra de Troia. Porque se está na Ilíada, certamente aconteceram antes da Guerra de Troia, que teria sido em 1.200 a.C. Ou seja, a história que nós vamos ler de Édipo é uma espécie de mito já, é quase um mito, é mais do que uma história. Já se transformou em mitologia. Quer dizer, a história é muito, muito, muito distante do momento em que ela foi ensinada. Então, na Ilíada diz ali, ó, tá vendo? Tem aqui eu fiz aqui a transcrição dos cantos da Ilíada, onde aparece ali, ó, alça-se apenas Euríalo, o herói de presença divina de Mecisteu descendente, o famoso e viril Taliônida, que certa vez foi a Tebas e a todos os filhos de Cádmo nos jogos fúnebres de Édipo, audaz e glorioso venceram. Depois que morre alguém, faz jogos fúnebres. Os filhos de Cádmo são os tebanos. Cádmo seria o fundador de Tebas. Então, faz na Ilíada a menção a um certo fulano, que na Guerra de Troia, que teria vencido os festivais fúnebres depois da morte de Édipo. Portanto, na Ilíada já aparece Édipo, muito anterior, portanto, à época em que nós estamos lendo aqui, em que foi escrita a peça. E a trama aparece na Odisseia, quando da visita de Odisseu ao Hades e de seu encontro com Epicasta. E na literatura homérica, a Jocasta chama-se sempre Epicasta. Então, na literatura teatral, em todas as peças de teatro, a Jocasta chama Jocasta. Mas na literatura homérica, Hesíodo, Homero, ela se chama Epicasta. É a mesma pessoa, no entanto. Né? Então, na Odisseia, quem ouviu aqui a Odisseia, viu que o Odisseu vai ao inferno, ao Hades, e lá ele encontra a Jocasta. E diz assim: vi depois dela a mãe de Édipo, a bela rainha Epicasta, a quem o filho, assassino do pai, por esposa tomara. Então, está aí a história de Édipo referenciada tanto na Ilíada quanto na Odisseia, muito antes, 600 anos antes desta peça ser escrita. Portanto, são mitos, era um mito que já existia na Grécia nessa época. Além de Sófocles, a história de Édipo foi representada por Ésquilo na sua trilogia tebana, Laio, Édipo e Sete contra Tebas. São as três peças, o nome das três peças de Ésquilo, de que só chegou a nós Sete contra Tebas, as outras se perderam. E Eurípides também tem uma trilogia tebana, cujos nomes nós nem sabemos. Mas Eurípides também fez uma trilogia tebana. Reparem, todo mundo conta a mesma história. Quer dizer, quando eu digo a mesma história, cuidado, porque existem detalhes que são diferentes. Você pega a história do Hércules, por exemplo. Para alguns autores, Hércules matou os 3 filhos e a mulher, chama-se Megara. Para outros autores, matou só os filhos e não matou a mulher, e assim por diante. Quer dizer, existem variações, né? Variações, isso é sempre assim. Mas há uma homogeneidade muito grande na história de Édipo contada, porque já era uma lenda, já era um mito que corria na Grécia. No mundo moderno, a peça notabilizou-se pelo uso simbólico que a ele deu o Dr. Freud, localizando na tragédia de Édipo a metáfora do complexo de Édipo. Então eu localizei para vocês ali o trechozinho em que ele faz a primeira menção na obra,
que é um trechozinho que consta da interpretação dos sonhos. Está ali embaixo mencionado ali o trecho em que ele se refere pela primeira vez ao Édipo, com a página referenciada ali da edição da Imago. Se eu não me engano, deve haver também menções em Totem e Tabu. Eu não sei, Maria Lúcia, tem também Totem e Tabu? Tá? Bom, em todo caso, a primeira menção na história do freudismo é essa que está aí na interpretação dos sonhos. Né? E aí criou-se, né, a ideia moderna de que Édipo é digamos, um aspecto da psicologia humana em que a criança tem um ciúme erótico por um dos pais, e aí então em fantasia a hipótese de assassinar o concorrente, né, seja o homem ou a mulher, conforme o sexo. E uma vez que esse desejo se estabelece, cria-se aí depois uma culpa que pode advir à morte. Ou a explicação que Freud dá, por exemplo, a Dostoiévski, né, a epilepsia de Dostoiévski é essa. Dostoiévski tinha lá um pai muito autoritário, que era um sujeito alcoólatra e muito variável de humor, e o Dostoiévski teria então desejado ardentemente a morte do pai dele para ficar possivelmente com a mãe, né? A mãe morre muito cedo, e ele então, um dia que o pai de Dostoiévski é morto pelos servos, não só morto, como também é mutilado sexualmente, tem os seus órgãos genitais mutilados pelos servos, numa armadilha, numa emboscada. Aí o Dr. Freud criou a ideia de que a epilepsia de Dostoiévski teria sido, a partir daí, uma consequência da culpa de ter desejado aquela morte e a castração do pai, digamos assim, né? E essa hipótese só não resiste quando você lembra, quando você estuda Dostoiévski e descobre que com 7 anos ele já tinha epilepsia. Não é alguma coisa que está correlacionada a esse fato. Mas essa interpretação edípica de que Édipo é um sujeito que queria casar com a mãe e desejava matar o pai, tornou-se uma coisa quase que não dá mais para desfazer. Embora vocês perceberão que não há nenhum complexo de Édipo no próprio Édipo. Édipo não tem complexo de Édipo, aparentemente, até onde nós sabemos, né? No entanto, essa tese freudiana correu o mundo e é completamente irremovível. Não há ninguém que irá conseguir tirar isso do vocabulário, né, contemporâneo, mesmo porque criou-se aí até apenas uma metáfora. A verdade é que Édipo não tem complexo de Édipo, porque ele não mata o pai por causa de ciúme sexual. Ele, na verdade, não sabia nem que era o pai quem ele matou. É claro que sempre pode supor que ele o fez inconscientemente. Mas isso é uma outra história. A gente debate isso no final, quando a gente for tentar interpretar o que essa obra quer dizer. E aí, então, virando a página, finalmente começa a história de Édipo Rei, que começa na metade da história. Ela não começa desde o início, ela começa quando os cidadãos de Tebas, que é uma cidade guarnecida por um grande muro, onde há 7 portas que permitem entrar em Tebas. E nessa cidade, então, essa cidade é assolada pela peste. Os cidadãos, então, se postam de joelhos. Em cada porta há um altar para os deuses da cidade, sendo que Ártemis é a deusa da caça, né? Aquilo que os romanos chamam de Diana, é a mais importante deusa da cidade de Tebas. E aí, então, os tebanos então, estão de joelhos ali, e estão rogando para que os deuses os poupem daquela desgraça que é a epidemia de peste. Nesse momento, está todo mundo ali terrivelmente chateado, aparece Édipo. E Édipo, então, começa a ação. Vamos começar, então? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum detalhe? Alguma consideração? Muito bem. Então, a Clara vai nos ajudar a ler. Filha, por favor. Tá? Tem que ligar. Tá ligado? Tá. Não. Vamos trocar aqui? Só um pouquinho. Alô? Está bom. Então, apenas para fazer um resumo das personagens, né? As personagens centrais dessa peça são as seguintes. Édipo, que é o personagem central. Édipo é casado com Jocasta, que vem também a ser sua mãe.
mulher mãe, ou melhor, mãe e mulher, né? Porque a maternidade precede o matrimônio, né? O aspecto maternal precede o aspecto conjugal. Esses dois têm 4 filhos. Ninguém sabe exatamente qual é a sequência, mas tudo indica que a sequência é: o mais velho chama-se Polinices, o segundo mais velho chama-se Etéocles, são 2 rapazes, daí a Antígona, que é a primeira moça, e a Ismene, que é a 4ª personagem. A mulher, a mãe dessas 4 crianças, e mãe e mulher de Édipo, chama-se Jocasta. No teatro grego é sempre Jocasta, apenas na literatura homérica chama-se Epicasta. E esta mulher, a Jocasta, tem um irmão chamado Creonte. E na história aqui que nós estamos lendo, tudo indica que a Jocasta deve ter alguma coisa como 50 anos. Por aí, 50 anos de idade, mais ou menos. Não poderia ter muito menos do que isso para poder justificar todas essas atribulações. Também queria muito que vocês lembrassem que não é para ficar lidando com isso aqui como se fosse inquérito policial. Quer dizer, existem algumas situações aqui extremamente forçadas, como verossimilhança, que, aliás, o Aristóteles, na Poética, já disse que algumas situações são muito falsas. E isso é assim porque, afinal, o problema aqui do autor é da intensidade dramática apenas. Então, às vezes, a gente acha difícil de entender algumas sequências. E coisas que são distantes aparecem juntas. Isso é uma coisa natural no teatro grego. Ele não tem essa preocupação com a verossimilhança como teríamos no teatro moderno, mais ou menos. Então, essas são as personagens centrais. Além da filha, existe o Tiresias. O Tiresias é um vidente que é cego e anda guiado por um menino. E o Tiresias é aquele mesmo Tiresias que na Antígona diz para o Creonte que se ele não se comportar e não fizer lá o que a Antígona está dizendo, vai acontecer uma desgraça. Ele é o vidente mais famoso de toda a literatura grega, o Tiresias. Ele depois ele morre e depois ele encontra-se, o Odisseu o encontra lá no inferno, no Hades. Então ele participa de uma enorme quantidade de histórias. Então o Tiresias. E aí, fora isso, apenas personagens circunstanciais. Há um coro, esqueci de falar para vocês, mas o coro no teatro grego é sempre a voz do povo. O coro é sempre o que o povo acha. Então é como se tivesse começado o público falando na peça, que depois, mais tarde, com o aperfeiçoamento da técnica de teatro, em vez de ter o público falando no meio da peça, então tem uma personagem chamada coro, que é o povo falando. E o povo tem sempre um representante, sempre tem uma pessoa no coro chamado corifeu, que é quem fala em nome do coro. Às vezes o coro fala todo mundo junto, a mesma coisa, e às vezes o corifeu fala em nome do coro. Mas o corifeu ou o coro são ambos representantes da opinião pública. Então quase sempre são opiniões assim meio de bom senso. Olha, tenha juízo, cuidado, preste atenção, olha o que você vai fazer. São assim expressões mais ou menos que os populares fariam. Um certo bom senso popular, é esse o papel do coro. Tudo indica que isso nasceu como contribuições do povo mesmo. Depois viraram uma personagem na técnica teatral grega. É isso então, pessoal? Então lembrem, a peste está assolando a cidade de Tebas e o povo está lá preocupado, vai pedir ao Édipo, que é o rei de Tebas, que interceda sobre a peste. Aí mais ou menos vai se contando toda a história a partir disso. Começamos então? Por favor. Édipo, rei de Tebas, dirige-se aos suplicantes, populares que se postam ajoelhados nos degraus dos 7 altares correspondentes a cada porta da cidadela de Tebas. Por que esta atitude? Que receio tendes? Que pretendeis? Apresso-me em assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Se não me sensibilizassem vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor. O sacerdote de Zeus adianta-se e comunica ao rei as desgraças da cidade. Isso parece estranho, porque é óbvio que ele já sabia quais eram as desgraças, né? Não há nenhuma novidade para Édipo, mas aqui há um sentido simbólico de que o rei é uma espécie de Deus. O rei, no conceito grego, né, funciona como um representante de Deus. Então, comunicar ao rei aquilo que ele já sabe é como fala-se com o rei. Veja, outra coisa importante aqui, a religião grega é muito diferente do que nós chamamos de religião aqui.
Ela não tem livros sacros, ela não tem rituais coletivos, rituais, digamos, uniformes. Cada deus tem um determinado tipo propõe um determinado tipo de ritualística. Os rituais são sempre baseados em sacrifícios de animais, não é? E, sobretudo, só há uma única coisa que unifica a religião grega, uma única coisa, que é o oráculo. Oráculo, do qual o mais famoso é o de Delfos, oráculo de Apolo. Apolo é um deus que conversa com os humanos. Então, no oráculo de Delfos, você vai lá e faz uma pergunta para o sacerdote ou sacerdotisa, de modo geral, sacerdotisa. E a sacerdotisa, então, responde aquela pergunta. Se vocês se lembram na apologia de Sócrates, que Sócrates chama a sua defesa o fato de que alguém foi lá ao oráculo de Delfos e perguntou assim: quem é o ser humano mais inteligente? E o oráculo tinha dito que era Sócrates. Isso acontece lá na apologia de Sócrates. Então o oráculo, ele não só explica coisas, como faz previsões. O único problema que tem é que o oráculo é o tal do Apolo. O Apolo é o deus que conversa via sacerdote com o perguntador, digamos assim. Só que o Apolo tem entre os seus apelidos o nome de Loxias, por exemplo, também é chamado de Lício. E é por isso que a escola do Aristóteles é Liceu, porque ficava lá perto do lugar onde havia um templo a Apolo Lício. Mas o Loxias é outro apelido de Apolo, e Loxias significa o oblíquo. Quer dizer, o sujeito conta para você as coisas, mas não conta com uma clareza límpida, de modo que sempre fica meio ambíguo aquilo que ele diz. Então a única coisa que unifica a religião grega é a existência dos processos oraculares, que é aquela ideia de que você vai no templo, conversa com a sacerdotisa, tem que levar lá uma oferenda, que variava lá de época em época, e fazer uma pergunta. E a sacerdotisa, então, conta para você a resposta do Deus. Então, o negócio do Delfos, o oráculo de Delfos, de Apolo, era o mais importante, digamos, a única coisa que centralizava a religião grega. Tanto é que o templo de Delfos, de Apolo em Delfos, é considerado o centro do mundo para um grego. Então, a religião grega, mais ou menos, se mistura com essa estruturação. Tá certo? Então, continuamos. Esse sacerdote é um sacerdote que fica na cidade, provavelmente de Apolo. Nós não sabemos. Siga, por favor. Tebas, de fato, como podes dizer tu mesmo, hoje se encontra totalmente transtornada e nem consegue erguer do abismo ingente de ondas sanguinolentas a desalentada fronte. Ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. A divindade portadora do flagelo da febre flamejante ataca essa cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente e a terra de Cadmo antigo, e o Hades lúgubre transborda de nossos gemidos e soluços. Olha que maravilha! E o Hades lúgubre transborda de nossos suspiros e nossos gemidos. E uma coisa maravilhosa, o Hades é para onde vão os mortos na cultura grega. Não é igual ao inferno no sentido cristão, porque o Hades não tem só partes ruins, tem uma parte boa do Hades, chamada Campos Elíseos, Champs-Élysées, que é onde as coisas são boas, né? Então, os Champs-Élysées são a parte boa do Hades, né? Sendo que o nosso pior do Hades é onde vão os piores condenados, é o Tártaro. O Tártaro é o fundo do inferno. Então, o Hades não é o nosso conceito de inferno, porque vai todo mundo para o Hades, exceto aqueles que são deuses. Hércules não foi para o Hades porque Deus o salvou no último minuto, mas teria ido para o Hades normalmente, Zeus, né? Teria ido para o Hades de modo geral. Então, o Hades é um outro mundo onde a gente vai morar depois da morte. Não é necessariamente um mundo ruim, mas é um mundo onde nós devemos estar. Então, o que acontece com o grego quando ele não é sepultado, quando o morto não recebe as devidas homenagens fúnebres, é que ele fica vagueando sem poder entrar no Hades. Então, se vocês lembram da Odisseia, quando eles estão na ilha de Circe e vão para o Hades, né, para perguntar como é que faz para voltar vão falar com o Tiresias no Hades. Então o marinheiro sofre uma queda lá e morre. E aí quando eles chegam na porta do Hades, está lá o marinheiro. E o Odisseu fala assim: ô meu filho, você está aqui? Pô, imagina, nós viemos de barco, você veio a pé, você chegou antes. Que é uma piada maravilhosa, né? Uma piada deliciosa. E aí o marido falou assim: pelo amor de Deus, vocês me deixaram lá sem me enterrar.
Então, na volta, pelo amor de Deus, me interessa, eu não consigo entrar aqui. E aí, então, o Odisseu baixa ao Hades, conversa com Tiresias, encontra a mãe dele, uma das cenas mais tristes já escritas, né? E volta para a ilha de Circe para prestar os rituais fúnebres ao marinheiro, sem o qual ele não poderia entrar dentro do Hades. Nada é pior para um grego do que a morte em sepulta. É a origem de toda a encrenca com o Antígona, porque o Creonte, que é tio dela, né, irmão de Jocasta, queria deixar o Polinices insepulto, por causa daquela guerra que houve, que é descrita nas duas outras peças. Então, o Hades está transbordando de tebanos, dos filhos de Cádmo. Filhos de Cádmo são os tebanos. Cádmo é o fundador da cidade. Continuamos. O sacerdote pede a Édipo ajuda, lembrando de seus feitos passados. Outrora libertaste a terra do rei Cadmo, do bárbaro tributo que nos era imposto pela cruel cantora. A cruel cantora não é aquela TT Espíndola insuportável, né? Podia alguém imaginar que se tratasse daquela TT Espíndola. A cruel cantora é a Esfinge. A Esfinge, o que é a Esfinge? Então agora começa a se contar a história. O Édipo, ele não é natural de Tebas. Não era de lá. Ele apenas está em Tebas porque muitos anos antes, talvez 20 anos mais ou menos, 16 anos, 15 anos antes, ele teria libertado Tebas da maldição da Esfinge. Esfinge é um monstro mitológico que é composto de... tem uma parte leão, uma parte mulher, né? E na tradição, na verdade é um monstro egípcio, que na tradição grega também passou a ter asas de águia. E esse monstro, então, submetia cada passante a um enigma, uma charada. E aqueles que não decifravam eram comidos automaticamente. E a charada era assim: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, ao meio-dia com 2 e ao entardecer com 3? Vocês, por favor, descubram isso, porque vocês perceberam que não saber a resposta para isso é perigosíssimo. É o homem, porque de manhã engatinha, né, quando é criança, na vida normal adulta anda com 2 pernas e na velhice anda com uma bengala. Na verdade, essa explicação é um pouco mais profunda do que isso, mas, em princípio, Édipo resolveu esse enigma, e a tal da cruel cantora pulou lá de um barranco, lá de um precipício, e morreu. Quer dizer, a Esfinge morre, e por causa da solução desse enigma, é que ele, Édipo, tornou-se rei de Tebas. Acho que, como vocês, na verdade, já conhecem parte da história, acho que eu preciso contar tudo que veio antes, né? Senão fica muito difícil de entender a história. Então vamos lá para trás, tá? Muito bem. Então, havia lá para trás um filho chamado Laio. Esse filho chamado Laio, quando era jovem, assim, na juventude, cometeu um crime. Ele abusou sexualmente lá de um menino, filho de Pélops. Pélops era lá o sujeito a quem se deu depois homenagem ao Peloponeso. O Peloponeso é uma homenagem a Pélops. E esse Pélops, então, o filho é abusado e morre. Então, ele, como ficou com raiva do Laio, ele jogou uma praga no Laio que atingiria até a 3ª geração, dizendo que ele, Laio, não iria ter descendentes. E o Laio cresceu, né, virou assim, um adulto e casou com uma moça chamada Jocasta. Essa Jocasta devia ter aí, sei lá, aqui 16 anos, 14 anos, 15 anos, a idade aí que uma mocinha grega casava. E aí, na hora que eles casam, tem um filho, nasce um belo dia um menino. E o Laio tinha ficado impressionado com aquela praga do Pélops. Ele vai ao oráculo de Delfos consultar o oráculo. E o oráculo diz assim: olha, esse menino aí que nasceu irá matá-lo e irá casar com a mãe dele, com a sua mulher. Como o Laio acreditava nisso, ele pegou aquele menino e decidiu, ele e a Jocasta juntos, decidem que vão matá-lo. Como é que se matavam crianças nessa época? Matavam-se crianças pela exposição. O que é exposição? É você deixar o relento para morrer, num lugar frio, inóspito, como os índios brasileiros fazem até hoje. Então, há no Brasil um costume indígena exatamente igual a esse, só que aqui deixa no mato para a onça comer, né? E lá deixavam esperando que aquela criança morresse, assim, meio que pela sua natural fragilidade. Aí o Laio, antes de expor o filho, ele
amarra os pés do filho com uma corda, como quem quisesse cortar os tendões dos pés do filho. E é por isso que o Édipo chama-se Édipo, porque Édipo em grego significa pés inchados. Esse pedos, Édipo, vem do pedos, que é a mesma origem. Então, o que acontece ali? O Laio e a Jocasta, que deviam ter assim 18 e 14, pegam aquele menino recém-nascido com medo do oráculo e amarram os pés e entregam para um pastor ali do reino, um funcionário, para levá-lo lá na floresta, no Monte Citerum, que é um monte que fica do lado ali de Tebas, e deixá-lo lá para morrer. Esse pastor fica com muita pena do menino, e em vez de fazer o que mandam, ele secretamente entrega essa criança para um outro pastor, que era um pastor da cidade do lado, que é Corinto. E esse pastor, então, leva aquela criança, que havia sido abandonada, e a dá de presente para o rei e a rainha de Corinto, que não tinham filhos e queriam ter. De modo que esse menino, né, que é chamado de Édipo em seguida, por causa dos seus pés inchados, cresce numa outra cidade, sobre um outro rei, sem saber a sua verdadeira origem. Ele é uma criança, não tem a menor ideia do que está acontecendo, e cresce e vira um adolescente e fica lá em Corinto, como se fosse natural de Corinto, filho do rei e da rainha de Corinto. Um belo dia, numa tarde, assim, numa noite, num bar, sei lá o que, numa taberna daquelas, ele entra lá, começa a discutir com um outro amigo, um outro conhecido, e começa uma briga, uma discussão, e esse companheiro de bebida, assim, do Édipo, o chama de adotado. Ah, você é um adotado, tipo assim, como xingamento, assim. Ele disse, como assim adotado? Né? Você é adotado, tá? Aí ele fica ligado com aquilo, foi chamado de adotado. Será que eu sou adotado mesmo? E onde é que ele vai? Como todo mundo, vai ao oráculo de Delfos para perguntar a Apolo quem é o seu pai e a sua mãe verdadeiramente. Tá certo? Vocês estão seguindo a história? Tá claro, né? Tá. E chega no oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos, que é o Luxias, que não conta todas as coisas, não diz para ele quem é o pai e quem é a mãe. Mas diz a ele que ele irá matar o pai e casar com a mãe. Exatamente o que ele já havia dito para o Laio 18 anos antes, 19 anos antes. E ele então fica desesperado com aquela situação, e em vez de voltar para Corinto, onde moram o pai e a mãe dele, aparentemente os pais aparentes, né? Ele na verdade não sabe quem são, embora ele ache que são esses dois, mas a pergunta central o oráculo não resolveu. Então ele volta para Corinto, ele não volta para Corinto, e resolve seguir em frente e exilar-se, auto-exilar-se, para impedir que aquele oráculo, que a decisão do oráculo, né, que a previsão do oráculo se cumprisse. Ele, como ele supõe que o pai e a mãe são os reis e rainha de Corinto, ele vai tentar sair de Corinto. E vai andando pela uma estrada. Ele é um sujeito, uma das características de Édipo é que ele é um sujeito irascível, é um sujeito muito pavio curto, assim. E ele de repente chega assim e tem 3 estradas que se confluem e só passa um carro de cada vez. Chega lá e tem uma comitiva com 5 acompanhantes de um sujeito que tem uma aparência muito nobre, né? E ele então começa a discutir com essa comitiva quem é que vai passar antes. E o tal do fulano lá que está dirigindo que está sendo levado, né? O agride, ou então um dos criados agride com um chicote assim, e ele irrita-se, mata todo mundo. Mata os 5 não, matou 4 porque um fugiu. Um dos criados fugiu. Ele mata então o velho e mata os 4 servos que não conseguiram fugir a tempo. Matou-os normalmente, como se fosse uma briga, assim, um desentendimento de estrada, e vai embora. Quando ele vai mais para frente, chega perto de Tebas, que é de onde vinha a tal da comitiva. Não é isso? Que você já sabe quem é que era o fulano que estava dentro. Né? Quem estava dentro era o Laio, o pai dele, sem que ele soubesse que aquela pessoa que estava ali era o pai dele. E
aquela comitiva, né, chegando perto de Tebas, ele descobre que havia lá em Tebas esta desgraça chamada Esfinge, que é a cantora maldita aqui, TT Espíndola aqui, né? Entendeu? Que a Esfinge fazia essa chantagem com os passantes e que o rei tinha estabelecido um prêmio para quem a matasse. E ele então, Lion, o Édipo, sem saber que aquele que ele matou era o rei, ele vai procurar a Esfinge para resolver o problema. A Esfinge então pergunta qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, ao meio-dia com 2 e no entardecer com 3. E ele então descobre e a Esfinge se mata. Como ele desvendou a Esfinge, e nessa altura já se sabia que o rei tinha sido morto, embora ele não fizesse de modo nenhum a ligação entre o assassinato que ele perpetrou e o assassinato do rei, o Creonte, que era irmão de Jocasta, né, portanto o cunhado do rei, já havia aumentado o prêmio, dizendo que quem quer que dissolvesse a Esfinge, né, que a matasse, iria casar com a Jocasta e, ao mesmo tempo, receber o trono de Tebas como consequência disso. É claro que isso parece um pouco inconsistente, porque tudo isso não teria dado tempo até que isso acontecesse, compreenderam? Isso é um dos problemas dessa narrativa, porque as coisas estão muito sintetizadas no tempo, quando na verdade elas tomariam mais tempo. Mas não tem importância, isso não estraga a história. E aí então, o Édipo, tendo feito a morte da Esfinge, casa-se com a Jocasta, a rainha viúva, que vem a ser nada mais ou menos do que a sua própria mãe, e herda o trono de Tebas. E é um governante aparentemente bem sucedido durante muitos anos. Depois dos 16 anos, mais ou menos, é que a Tebas é assolada por a peste de que nós estamos falando aqui no início. Então, os acontecimentos que levaram Édipo para o governo de Tebas teriam acontecido 16, 15, a gente não sabe bem, né? Eu estou aqui supondo com vocês, 15, 16 anos antes do que está narrado aqui. Parece claro isso? Então agora vocês já sabem o que aconteceu antes, certo? Então continuamos a história, por favor. Começar de novo, né? Outrora libertaste. Outrora libertaste a terra do rei Cadmo do bárbaro tributo que nos era imposto pela cruel cantora, sem qualquer ajuda e sem ensinamento algum de nossa parte. Auxiliado por um Deus, como dizemos e cremos todos, devolveste-nos a vida. E agora, Édipo, Senhor onipotente, viemos todos implorar-te, suplicar-te. Busca, descobre, indica-nos a salvação, seja por meio de mensagens de algum Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal, pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. Vamos, mortal melhor que todos, exortamos-te. Livra nossa cidade novamente. Vamos. Édipo tem prestígio? Tem, né? É um rei que parece ser poderoso. É claro que aqui se está falando sempre com um certo exagero retórico, mas espera-se que ele resolva esta peste como resolveu a outra. A outra era uma peste específica, que era a tal da Esfinge, mas espera-se que ele também resolva essa situação aqui, né? Continuamos. Édipo tenta acalmar o povo, dizendo já ter tomado a providência de mandar seu cunhado, Creonte, consultar Apolo em Delfos. Veio-me à mente apenas uma solução, que logo pus em prática. Mandei Creonte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa, ao santuário pítico do Augusto Febo, para indagar do Deus o que me cumpre agora fazer para salvar de novo esta cidade. Santuário pítico, porque entre as coisas que Apolo fazia, um dos apelidos que ele tem é Piton. Então, pítico é santuário de Apolo. Não é isso? Do Augusto Febo. Febo e Apolo é a mesma coisa. Febo é outro nome de Apolo. Então, Augusto significa do grande, né, Febo, do grande Apolo. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto com essa demora estranha, demasiado longa. Mas, quando ele voltar, eu não serei então um homem de verdade se não fizer tudo que o Deus ditar por intermédio de Creonte. Então, ele está prometendo para o povo que aquilo que os deuses mandarem que ele faça, ele fará, porque é a única maneira pela qual a peste vai desaparecer. Vocês também lembram também que na Ilíada há duas ações como essa, né? Uma não é bem na Ilíada, mas quando os gregos todos, os helenos, estão organizando, estão indo na direção de Troia, há uma grande calmaria quando eles chegam em Aulis.
E aí então eles não conseguem sair lá de Aulis, porque a calmaria, porque um daqueles soldados lá mata uma corça de Ártemis, se eu não me engano, e aí então a deusa cria calmaria e só exige então um sacrifício humano da filha chamada Efigênia, da filha de Agamenon, chamada Efigênia, que tem de ser morta para que os gregos possam retomar a viagem. E mesmo na Ilíada começa com uma situação, tem lá uma história, uma peste que está acontecendo entre os gregos, porque Aquiles Aquiles saiu da luta. Saiu da luta por quê? Porque houve lá uma disputa por uma certa mulher, uma escrava, ele foi meio que esbulhado naquela história e ficou bravo e foi embora. Como ele saiu daquela história, começa uma peste entre os gregos, e eles então perguntam lá a razão pela qual ele foi esbulhado é que quando havia duas escravas, a Briseida e a Criseida. Uma ficou para o Agamenon e outra ficou para o Aquiles, que era respectivamente o capitão das esquadras helênicas e o maior de todos os soldados, que era o Aquiles. Aí, só que a Criseida era filha do sacerdote Apolo. E o pai dela foi correndo lá reclamar por Deus. Falou, olha, pegaram a minha filha. Aí o Apolo ficou chateado e mandou uma peste dizimar os gregos. E quando os gregos descobrem, né, que é por causa da Criseida, então devolvem a Criseida para o pai dela, e o Agamenon, que tinha ficado com a Criseida, pega a Briseida para ele, que tinha ficado para o Aquiles. E o Aquiles então se enfurece com essa história e deixa a guerra de Troia. E esse é o início da história da Ilíada. Que a Ilíada começa com a cólera de Aquiles. Por quê? Por causa desse episódio. Então, nesse mundo grego aqui, todas as coisas humanas estão associadas às decisões dos deuses, né? Não é isso? Então é a mesma coisa aqui. O Édipo promete fazer tudo aquilo que os deuses mandarem que ele faça. Tá certo? Está claro isso mesmo? Então promete ao povo, né? Publicamente. Tá? Continuamos, vamos lá. Nesse momento chega de viagem Creonte, coroado de bagas de loureiro. O templo de Apolo em Delfos ficava num bosque de loureiros. Os consulentes do oráculo coroavam-se com um ramo de loureiro carregado de bagas. Loureiro em grego é Daphne. Então a Daphne era uma ninfa que foi transformada num loureiro para escapar do assédio sexual. Acho que do Apolo, né? Do Apolo, isso mesmo. Por isso aqui era um próprio bosque de Apolo. A Daphne com E, né? Daphnis era masculino. Daphne, nome feminino. Então a ninfa fugia lá do Apolo e Deus, então, para salvá-la, transformou-a no loureiro. E é por isso que o bosque de Apolo é feito de loureiros. Então chega lá o Creonte, o cunhado, né? Com o cara de quem acabou de vir da consulta lá ao oráculo. Não é? Não é isso? Tá? Essa é a ideia, tá? Muito bem. Com aspecto alegre, mas reluta em comunicar em público as resoluções dos deuses. Édipo insiste em que ele fale ali mesmo. Quero que fale diante dos tebanos todos. Minha alma sofre mais por eles que por mim. Revelarei então o que ouvi do Deus. Ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração oculta agora em seu benevolente seio, antes que seja tarde para erradicá-la. Como purificá-la? De que mal se trata? Teremos de banir daqui um ser impuro ou espiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males à nossa cidade. Que morte exige expiação? Quem pereceu? Laio, senhor outrora rei deste país, antes de seres aclamado soberano. Sei por ouvir dizer, mas nunca pude vê-lo. Ele que pensa, né? Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham o castigo justo, seja qual for a sua posição presente. Então, olha só o que aconteceu. O Deus, o oráculo, disse para o Creonte que a causa da peste em Tebas é a existência ali de um assassino não punido, né? Que é alguém que matou o Laio, que era o rei de Tebas. E que, portanto, só vai acabar a peste na hora que houver a solução para o problema a solução da morte de Laio. Ele, Édipo, não faz nenhuma ideia que possa ser ele, pelo menos aparentemente, né? No entanto, ele sabe agora que o problema central ali por trás da peste é a tal da morte não esclarecida de Laio. Tá? Muito bem, continuamos. Pois não.
Como é que ele não teria reconhecido digamos, os aparatos reais? Porque um rei não viaja como uma pessoa qualquer. Um laio, quando viajava lá dentro de uma... Então, essa inconsistência, viu, Gabriel? Só para você saber, Aristóteles já disse que tem... Está lá na Poética, viu? Na Poética ele só falou, tem aqui um probleminha só. O primeiro crítico literário do mundo foi Aristóteles. E ele, na Poética, ele lembra que tem umas inconsistências desse tipo. Quer dizer, é muito incrível, muito improvável que ele não tivesse feito a conta ainda. Tá? Então, é um pouco assim, né? Mas isso é sempre assim. Por exemplo, tem a tosse mais irritante do mundo, é um filme chamado Zorro, um seriado de televisão, que todo mundo, os únicos fulanos que tem bigode é o Diego de la Vega e o Zorro. Eu fico vendo aquilo, vai me dando uma indignação, porque não é possível uma coisa dessa. Não, tem o Sargento Garcia, mas ele é inconfundível com o Zorro, né? Agora, o resto, os únicos sujeitos que têm bigode é o Diego de la Vega e o Zorro, e ninguém consegue perceber que se trata da mesma pessoa. Eu vejo aquele negócio, vai me dando uma indignação, eu desligo a televisão, não aguento aquilo. Não é possível um negócio desse. Aqui é a mesma situação, você tem toda a razão. É altamente improvável essa situação. Mas isso faz parte, digamos assim, de uma certa licença poética que é preciso ter aqui, senão a gente também, né, fica exigir demais também. Tá? Mas você tem razão, é isso mesmo. Vamos depressa, filhos. Vamos, levantai-vos desses degraus. Levai convosco os vossos ramos de suplicantes. Quando decorrer o tempo, reúna-se de novo aqui a grei de Cadmo, e dedicar-me-ei de todo ao meu intento. Querendo Deus, quando voltarmos a encontrar-nos, teremos satisfeitos de nosso desejo, pois o contrário será nossa perdição. Não é fácil de ler? Fácil, né? Muito bem traduzido, né? Muito fácil de ler. Continuamos, filha. Creonte esclarece que Laio havia sido morto quando ia ouvir o Deus sobre as causas da peste e que todos os seus companheiros haviam sido mortos também, salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. Em algumas das histórias de Édipo, o Laio não vai perguntar as causas da peste, mas vai perguntar se o filho estava de fato morto. Aqui, nesse caso aqui, há uma certa... não é que haja uma... o que está aqui é um pouco uma suposição que eu faço, porque, no fundo, é omisso o texto original. Mas em outras versões, o Laio teria ido ao oráculo para perguntar se o filho dele tinha morrido mesmo ou não. Ele desconfiava que podia ter uma ligação com aquela peste com isso, né? Bom, então, no entanto, todos os acompanhantes menos um morreram, acompanhantes do rei Laio, foi morto, né, por um conjunto de assaltantes. Quer dizer, esse que salvou-se veio e contou a versão de que várias mãos se irmanaram para matá-lo, como se fossem assaltantes que, quando foi só um sujeito, foi só o Édipo. Tá? Muito bem, continuamos. Édipo quer saber detalhes do relato da testemunha, que havia reportado que numerosas mãos se uniram para o crime. Édipo convoca todos a terem esperança na solução do crime contra Laio, cuja morte deseja elucidar, até porque o assassino, estando ainda incógnito, poderá querer com suas próprias mãos matá-lo. Enquanto todos se retiram, o coro composto de cidadãos notáveis de Tebas resume a tragédia de Tebas. Ah, quantos males nos afligem hoje! O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores. Sem pausa, como pássaros velozes, mais rápidas que fogo impetuoso, as vítimas se precipitam céleres rumo à mansão do Deus crepuscular. Olha que maravilha, a mansão do Deus crepuscular é Hades. Os três deuses que repartiram o mundo, depois da última briga que houve no Olimpo, foi Zeus, que ficou com os céus, o Poseidon, é a mesma pessoa, né, que os romanos chamam de Netuno, que ficou com os mares, e Hades, ou Plutão, os romanos chamam Hades e Plutão. E os romanos chamam Zeus de Saturno, que é o nome romano de Zeus. Então sempre há nomes romanos para nomes gregos, cuidado, porque nem sempre há uma equivalência total. E a Terra ficou dividida os três, mas o Hades é o dono dos infernos. Ele não só, os infernos também chamam de Hades, então é um nome que se dá tanto para os infernos como para o Deus que os comanda, que é o dono da mansão do Deus. O Deus crepuscular é Hades, ou seja, o Deus dos infernos. Tebas perece com seus habitantes e sem cuidados, sem serem chorados, ficam no chão, aos montes, os cadáveres.
expostos, provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos, choram junto aos altares, nos degraus, onde gemendo imploram compungidas o fim de tão amargas provações. Não é bonito isso, pessoal? Do ponto de vista poético, independentemente do sentido, vocês não acham isso uma maravilha? São construções linguísticas perfeitas, maravilhosas, níveis de qualidade literária que é difícil de reproduzir igual, sabe? Claro, é de uma outra época, é uma linguagem diferente da moderna, mas são extraordinários, como poesia extraordinária. Onde? Qual é a linha? Sem serem chorados, sem serem homenageados, sem terem recebido os ritos funerários. Quer dizer, tudo fabricação de fantasma, né? Essas pessoas que não são devidamente pranteadas, todos os povos da antiguidade inventaram os ritos funerários com o objetivo de impedir os fantasmas, impedir que depois da morte os restos psíquicos das pessoas que morreram fiquem por aí soltos aí. Então o rito funerário tem esse objetivo de produzir assim uma espécie de limpeza aí dos resquícios psíquicos. Por isso é que eles existem, tá? São universais, os ritos funerários. O coro suplica a Zeus e a deusa Ártemis, guardiã de Tebas, que intercedam junto a Ares para poupar a cidade, e também pede ajuda a Apolo e Baco. Ares é o que os romanos chamam de Marte. Ares é o deus da guerra, mas não é só da guerra física, da guerra muscular, mas também é o deus das pestes. Tudo que tem a ver com morte e matança é Ares que cuida. Então Ares também cuida das pestes. Os romanos chamam Ares de Marte, tá? Mas é parecido, é quase a mesma pessoa. Édipo reaparece, vindo do palácio, e ordena aos cidadãos do coro que revelem quem havia matado Laio, prometendo ao culpado, ao se denunciar, se tebano, no máximo o exílio. Como o coro não indica ninguém, Édipo decreta. Ele já tinha feito um esforço para descobrir quem foi? Não era? Então ele acha que os cidadãos notáveis foi um deles, porque o coro é composto de cidadãos notáveis. Então ele vem com uma grosseria assim, pá, e exige que o culpado apareça. Certamente ele acha que um deles, daqueles cidadãos ali, é o verdadeiro assassino. E ele então agora faz essa maldição, né? Quando ninguém aparece se acusando, né? Ele faz essa maldição aqui. O criminoso ignoto, seja ele um só ou acompliciado, peço agora aos deuses que viva na desgraça miseravelmente. E se ele convive comigo sem que eu saiba... Olha que se ele convive comigo sem que eu saiba. Essa história é cheia de umas ironias finíssimas, assim. Se ele convive comigo sem que eu saiba. Né? Muito bem. Invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair inapelavelmente para o acelerado. Então os psicanalistas ficaram todos animados agora, porque presentes, né, que são aqui uns 20 mais ou menos, né, porque está aqui dentro desta fala aí implícita uma ideia de inconsciente, quer dizer, como se inconscientemente Édipo soubesse tudo que tinha acontecido. Ele só não queria admitir. Mas essa é apenas uma pressuposição psicanalítica, não se pode garantir que seja assim. Mas esse verso aqui é notável, né? É muito interessante. Tá? O rei declara lealdade a Laio, prometendo lutar por ele como por seu pai. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Eu vou lutar por Laio como se fosse meu próprio pai. Tá? Ele promete isso, né? Sem que ele ainda não saiba. Ele não sabe ainda que Laio é o próprio pai, mas ele diz que é como se fosse o pai dele. Ele ia lutar por Laio como se fosse seu próprio pai. O Corifeu diz ter esperado que o oráculo houvesse revelado a identidade do culpado. Esse euzinho não tem aí, tem um erro aí. Houvesse revelado a identidade do culpado. Mas Édipo prefere submeter-se aos deuses. São justas as tuas palavras, mas ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus altos desígnios. Não podendo contar com a colaboração de Apolo, que costumava dar pareceres ambíguos e incompletos, daí seu apelido de Loxias, o oblíquo, o Corifeu propõe convocar Tiresias Venerável, o profeta mais próximo de Febo, providência que Édipo já havia tomado. E o Tiresias é aquele ancião, essa altura aqui já é um sujeito velho, ele vai durar até a história de Antígona, e ele é cego e é conduzido por um menino, que o leva para cima e para baixo,
E esse Tiresias é um vidente, ele é uma pessoa que tem a capacidade de enxergar o futuro, enxergar as coisas, e fará aqui, então, começará aqui a parte crítica da história com uma porção de acusações contra Édipo. Entra Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino. Édipo saúda solicitando seus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também, afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Tiresias parece amargurado e pede para ser dispensado da tarefa. Manda-me embora, assim suportarás melhor o teu fardo e eu o meu. Como Édipo insiste, Tiresias explica. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual... O Tiresias não quer ter que dizer a verdade, né? O Tiresias está querendo desconversar o rei para ele, Tiresias, não contar aquilo que ele tem que contar, que o assassino que eles estão procurando é o próprio Édipo. Muito bem. Como o vidente resiste, Édipo acusa de ter articulado e até mesmo consumado o crime contra Laio. Vocês repararam que de vez em quando o Édipo é capaz de grandes atos de irritabilidade, de agressividade, de violência. Ele primeiro, quando houve o episódio daquele encontro fatídico, ele comportou-se muito impetuosamente. Ele agora está acusando o Tiresias de ser o autor do crime. Ele fará ao longo de toda a história determinados momentos em que ele se coloca assim, numa postura de impulsividade agressiva insuportável, que é o caso, né? Não é isso? Ele vai conseguir até aborrecer esse Tiresias, assim, que é um desses sujeitos assim, quase santos, assim, né? Vai aborrecer até o Tiresias, tá? Irritado, Tiresias proíbe Édipo de dirigir a palavra a ele e àquela gente ali, pois é um maldito ali, e revela que Édipo é o verdadeiro assassino de Laio. Quanta insolência mostras a falar assim? Não vês que aonde quer que vá será punido? Sou livre, trago em mim a impávida verdade. Impávida é sem pavor, né? A verdade sem medo. De quem a recebeste? Foi tua arte? De ti. Forçaste-me a falar, malgrado meu. Que dizes? Fala novamente. Vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Não percebeste logo? Queres que eu repita? Parece-me difícil entender-te. Fala. Pois ouve bem, és o assassino que procuras. E aí? Quer dizer, pela primeira vez na história, o Édipo é acusado diretamente de ser o assassino de Laio. Nesse momento, né, pelo vidente, que é um sujeito respeitado, cuja opinião é levada em conta e que aparentemente, né, não tem nada a perder com isso. E esse ponto aqui é mais ou menos a divisão de águas na história, porque até então, todos os assistentes sabiam que ele era o assassino, né? Porque a história é velha para burro, né? Não é isso? Né? Ninguém tinha dúvida disso. Mas o que está aí no Sófocles de original é o modo como ele faz o Tiresias contar isso para Édipo. Então, nesse momento, criou-se um fato novo que divide a história em duas. Agora, Édipo, que precisa resolver o problema da peste, e só se faz com o justiçamento do verdadeiro assassino de Laio, descobre que ele é o assassino de Laio. Portanto, a solução do problema da peste depende da sua própria desgraça. Ele, no entanto, resiste. Ele não aceita aquela acusação. E imagina, então, com base em meras suposições, que o Tiresias e o Creonte estão mais ou menos combinados para roubar-lhe o trono. Que o Creonte, seu cunhado, está querendo pegar o lugar dele, então inventou esse jeito de criminalizá-lo a ele, Édipo. Coisa muito improvável de dar certo, porque se isso não for certo, os deuses não cancelarão a peste, né? Portanto, é difícil de funcionar essa tese do Édipo, porque ele de fato acredita nos deuses. Não é isso, Café? Tá? Muito bem. Vocês estão seguindo a história? Tá? Tá clara a história? Muito bem. Continuamos então. Édipo não aceita a acusação, ameaça Tiresias e diz que a existência do vidente é uma noite interminável. Porque ele é cego, né? O que é uma espécie digamos, falta até de generosidade, né? Jamais conseguirá fazer-me mal, Tiresias, nem as demais que podem contemplar a luz. Édipo, inconformado, acusa o vidente de conspirar com seu cunhado Creonte. Bens deste mundo, e força, e superior talento, dons desta vida cheia de rivalidades, que imensa inveja provocais, preciosas dádivas.
por causa do poder que Tebas me outorgou como um presente, sem um gesto meu de empenho, Creonte, em tempos de do amigo fiel, agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar-me, levado por um feiticeiro, charlatão, conspirador que só tem olhos para o ouro e é cego em sua própria arte e em tudo mais. Bom, então aqui o Édipo, não aceitando a acusação de ser ele o assassino, está dizendo que o Tiresias, com pago, né, por causa de ouro, está associado ao Creonte, que o está traindo para ficar com o trono de Tebas. Muito bem. O Coriceu pede calma, mas Tiresias revida. Minha cegueira provocou injúrias tuas, pois ouve. Os olhos teus são bons e todavia não vejo os males todos que te envolvem, nem onde moras, nem com que mulher te deitas. Olha só, veja que coisa, né? Você tem olhos bons, mas você não sabe nem quem é a mulher com quem você dorme. Porque ele não sabe que a mulher com quem ele dorme é a mãe dele. Não é isso, tá? Sabes de quem nasceste? És odioso aos e essa frase é uma frase, digamos assim, chave em toda a história. Sabes de quem nasceste? Essa é uma pergunta que mais ou menos representa toda a obra. És odioso aos teus, aos mortos como aos vivos. E o açoite duplo da maldição de tua mãe e de teu pai há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra. A ti, que agora tudo vês, mas brevemente enxergarás somente sombras. Olha só que vaticínio, né? Se ele enxergará somente sombras, ou ele morrerá e verá apenas as sombras do Hades, ou então perderá a visão, né? Uma das duas coisas. E todos os lugares hão de ouvir bem cedo os teus lamentos. Logo o Citero inteiro responderá aos teus gemidos dolorosos, quando afinal compreenderes em que núpcias vivias dentro desta casa, onde encontraste após viagem tão feliz um porto horrível. Onde encontraste após viagem tão feliz, que foi a viagem de fuga de Corinto, um porto tão horrível. Citerum é um monte ao longo de Tebas, onde ele, Édipo, teria sido deixado para morrer exposto quando criança. Não sei se vocês têm a percepção da grandeza poética que são esses versos todos aqui. De como isso é extraordinário, é bonito, de como isso é bem feito, como isso é inteligente. Né? Literatura de primeiríssima qualidade. Também ignoras muitas outras desventuras que te reduzirão às justas proporções e te farão igual aos filhos que geraste. Sentir-te-ás um dia tão aniquilado como jamais homem algum foi neste mundo. Pronto, então o Tiresias, que está muito irritado por ser chamado de conspirador, agora diz todas as coisas com uma clareza total para Édipo, que continua furioso com a ideia sem aceitar a verdade, sem aceitar aquilo como verdade. Né? Continua resistindo enormemente àquela possibilidade. Antes de sair, Tiresias vaticina. Já me reriram, mas direi antes de ir, sem nada recear, o que me trouxe aqui, pois teu poder não basta para destruir-me. Agora ouve. O homem que vem te procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Com um bordão. Tateando o chão à frente do seu bordão. Quem será que era, de fato, a pergunta da Esfinge, né? De quem que ela estava falando em última análise? Porque é dele mesmo que a Esfinge estava falando. Né? Se ele, quando nasceu, se ele foi mutilado quando nasceu, ele provavelmente, mesmo na época em que uma criança andaria normalmente, deve ter andado de 4 durante muito tempo, por causa dos pés, né, do aleijão que foi feito pelo seu próprio pai. É ele que andava de 4, é ele que anda depois com 2 pernas, e finalmente, no final da vida agora, porque cego, andará com um bordão, porque os cegos andam com bengala, né, com alguma coisa. Tem aqui, portanto, uma enorme possibilidade, isso, no fundo aqui, isso é apenas uma suposição interpretativa, né? Mas se for pensar bem, combina muito com ele o próprio, porque o enigma da Esfinge, se você pensar bem, é super cretino, né? Pensa bem, né? Quer dizer, qual seria o sentido daquele enigma bobinho? Não parece bobinho o enigma da Esfinge? Ela não está na obra. O enigma da Esfinge é um enigma,
Há uma tradição que diz que esse é o enigma, mas esse enigma não está aqui na obra. Não está citado, pelo menos não em Sófocles. No entanto, se você pensar bem, quando você considera que o objeto do enigma é o próprio Édipo, você vê todo o sentido, né? Todo o sentido naquilo que ele perguntou. É isso? Perceberam isso? Domar, diga. Não sabemos, mas provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Tá? Continuamos? Tá. Dentro de pouco tempo saberão que ele ao mesmo tempo é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Direto objetivo, né? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma margem para dúvida. É isso que o Tiresias diz que vai acontecer com Édipo. Quer dizer, toda a verdade virá à tona. Ele diz isso na frente dos cidadãos. Os cidadãos estão ouvindo essa descrição. Né? O coro recusa-se a aceitar a acusação de Tiresias contra Édipo e exorta o povo a procurar o assassino em outro lugar. Apesar das dúvidas que o adivinho havia posto na cabeça do coro, este permanece confiante na inocência do rei. Jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele, e todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. E a opinião do coro, portanto, a opinião dos cidadãos, a opinião pública sobre esse assunto. Isso significa que Édipo não está totalmente comprometido publicamente, ele ainda tem uma margem de manobra. Ele não pode ser ainda acusado sem nenhuma dúvida, não, porque o Tiresias é apenas o Tiresias, e o Apolo, que é quem manda de verdade, não o acusou verdadeiramente. Ele tem, portanto, alguma chance de se defender ainda. Mas o que acontecerá em seguida é que outros elementos irão se assomar aqui para que não reste nenhuma dúvida sobre a culpa de Édipo. Está claro para vocês isso? Vocês estão seguindo a história? Está fazendo sentido? Então tá bem. Filha, por favor. Sai Tiresias guiado pelo menino e entra Creonte agitado por conta das acusações de conspiração que lhes havia lançado o rei, e emergindo do palácio reitera. Creonte exige o direito de defender-se, mas Édipo, considerando que na época do assassinato Tiresias não havia dito nada, conclui que seu cunhado e o vidente haviam combinado tudo, e esta era a razão de Creonte o ter convencido a procurar Tiresias. O rei vê os dois mancomunados para tomar-lhe o poder. Creonte contra-argumenta dizendo que já tinha todo o poder que queria, como irmão da rainha, e desafia Édipo a consultar o oráculo. Fere a justiça para lhe dar levianamente os bons de maus e os maus de bom. Chega Jocasta, que intervém na discussão. Pela primeira vez agora aparece a rainha, que é irmã do Creonte, e mulher e mãe de Édipo, embora ela não saiba e ele não saiba. Aparentemente, vocês acham que o Édipo sabia nessa altura ou não? Você acha que ele já sabia que isso era verdade ou não? Então, a gente não sabe bem, né? Mas vai havendo assim uma espécie de crescendo, como se diz em música, né? Uma espécie de crescendo na direção de criminalizá-lo. Né? Ele é cada vez mais claramente o culpado, não é isso? Chega a Jocasta agora, encontra o irmão e o marido brigando, né? Os dois em bate-boca ali, no palácio. Tudo isso acontece em 2 horas no palácio. Toda essa ação. Né? E aí o que a Jocasta diz? Por que vos enfrentais nessa disputa estéril, desventurados? Não pensais? E não corais de pejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para Tebas? Corais de pejo é vergonha, né? Você não tem vergonha de ficar brigando aqui enquanto está todo mundo morrendo de peste aí? É isso que ela diz para o irmão e para o marido e filho. Jocasta, secundada pelo coro, insiste com Édipo que aceita a palavra de Creonte, o que ele faz contrariado, prometendo que seu ódio é de segui-lo sempre. Isso é muito importante, pessoal, porque o Édipo acaba aceitando a pretensa inocência de Creonte, mas ele jura a Creonte ódio. Quer dizer, ele não é uma pessoa de emoções fáceis, ele é um sujeito irracível, ele é sentimental, ele é derrompante, tanto é que ele mata 5 pessoas numa briga de estrada, assim, sem saber quem são. Né? Ele é uma pessoa impulsivo, ele tem digamos assim, um comportamento
instável. E ele, então, aqui jura ao cunhado ódio eterno. Apesar da mulher ter insistido na inocência, apesar de que o cunhado tem argumentos bons a seu favor, no entanto, ele jura à mulher, jura ao cunhado ódio eterno. Creonte comenta: veja que cedes contrafeito, mas te censurarás mais tarde, quando essa cólera passar. Temperamentos como o teu atraem sempre sofrimentos. Muito profético, né? Temperamentos como o seu atraem muitos sofrimentos. Então, com isso nós ficamos sabendo que o Édipo tem um determinado temperamento, tem um certo modo de ser que é muito ambíguo, né? Ele ao mesmo tempo parece ser um bom rei, ele ao mesmo tempo é sujeito dado a rompantes emocionais graves, assim, a grandes atitudes impensadas, algumas com consequências muito más. Não é? Parece ser assim a psicologia do Édipo. Vocês estão entendendo a história? Está clara essa história? Está bem claro isso? Tá? Muito bem, continuamos. Qualquer coisa, por favor, lembrem, é só perguntar que eu explico melhor. Creonte diz que deixará Tebas e sai. Enquanto isso, o Corifeu relata os acontecimentos da rainha, que tenta minimizar a capacidade dos adivinhos. Ela chega a dizer, olha, acabou de sair daqui o Tiresias, porque ela não ouviu essa conversa, né? Ele acabou de dizer que o Édipo casou com a mulher, com não sei o quê, casou com a mãe, que o Édipo é que é o verdadeiro assassino e tal. É isso que o Corifeu conta para a Jocasta. E como é que a Jocasta reage? A Jocasta tende a dizer, esse pessoal não entende nada dessas coisas. Adivinhos são citadores. É o que ela vai explicar aqui agora. Vai minimizar a tal do vaticínio do Tiresias. Não há razão, então, para inquietação. Ouve-me atentamente e ficarás sabendo que o dom divinatório não foi concedido a nenhum dos mortais. Em escassas palavras vou dar-te provas disso. Não direi que Febo, mas um dos seus intérpretes, há muito tempo comunicou a Laio, por meio de oráculos, que um filho meu e dele o assassinaria. Febo é o Apolo, né? Esqueci que Febo é Apolo. A origem do vaticínio sobre a linhagem tebana é a maldição de morrer sem filhos, que Pélops lançara sobre Laio por ser este, na juventude, abusado sexualmente de Crísipo, filho daquele. Pois apesar de seus oráculos notórios, todos afirmam que assaltantes de outras terras mataram Laio há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia, quando o rei Laio lhe amarrou os tornozelos e o pôs em mãos de estranhos, que o lançaram logo em precipícios da montanha inacessível. É isso que ela pensa que aconteceu com o filho, né? E queria muito chamar a atenção de vocês aqui, é importante que vocês entendam uma coisa agora, para entender a interpretação. Por que será que o Laio amarra os tornozelos do menino? Essa é uma pergunta fundamental nessa história. Né? Qual é o sentido no fundo, tem a ver com o sentido simbólico dos pés. Então, há dois episódios anteriores, dois grandes precedentes a isso. O primeiro é quando Tífon é inventado Tífon nasce para derrubar Zeus. E Tífon era um gigante enorme, muito poderoso, e quando, em um dado momento, Tífon consegue apoderar-se de Zeus, e o que ele faz é cortar os tendões de Zeus, o Tífon, para derrubar Zeus. O outro acontecimento associado a essa mesma ideia é o acontecimento do nascimento de Aquiles. Aquiles era filho de Tétis, que era uma ninfa com Zeus. E a mãe, a ninfa, mergulha a criança, quando ela nasce, no rio Estinge, que é um dos rios do inferno, e o segura pelos pés. E a criança, então, fica invulnerável a qualquer agressão humana, com exceção do calcanhar, porque é pelo calcanhar que a mãe de Aquiles segura o menino para enfiar dentro da água, assim. Então, Aquiles só pode ser morto pelo calcanhar, e ele é morto finalmente na guerra de Troia por uma flechada disparada por Paris. Paris é aquele sujeitinho metrosexual que gerou aquela confusão toda, raptando a Helena, não é? Mas não pensem, pareceu que eu tenho alguma coisa contra o fulano, não, então tudo bem. O Paris atinge com uma flechada com a mão conduzida por Apolo. Apolo é que, na verdade, atinge Aquiles, mas ele morre com uma flechada no calcanhar. E o terceiro ponto que eu queria que vocês lembrassem, prestassem atenção, é que na cultura cristã,
católica, depois do carnaval, há uma cerimônia de lavagem dos pés. E essa cerimônia de lavagem dos pés não é apenas um ato de humildade. Quer dizer, há um sentido simbólico no pé, que é o que vai nos ajudar a entender aqui depois essa história. Então, depois a gente deixa para depois, para debater, só lembrá-los que não deve ser apenas uma coincidência ou uma arbitrariedade, que seja justamente o pé que eu tenha tentado aleijar no seu filho Édipo. Não é isso? Então ela está dizendo aqui para o coro, esses tais desses videntes aí são todos insultadores. Imagine que teve um que falou para o meu marido, quando nós tivemos filho, que o meu marido ia ser morto pelo filho. Pô, nós pegamos aquele menino, nós torcemos os pezinhos dele e foi mandado lá para o Monte Citeron para morrer exposto. Está vendo? Não aconteceu nada, né? E quem matou meu marido, na verdade, foram os assaltantes. Tá? Foram os assaltantes na estrada, na encruzilhada, e não foi nenhum filho. Tá? Isso é o que a Jocasta está dizendo para o coro. Tá? Muito bem, continuamos. Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou o matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava terminar seus dias golpeado pelo ser que lhe devia a vida. Falharam os oráculos. O próprio Deus evidencia seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes, somente ele. Diz assim a Jocasta, só Deus mesmo é que é capaz de dizer o que quer. Esses oráculos aí são todos os citadores mentirosos. Você não leve a sério. Tá certo? Sentiram aquela sensação de tentar fazer de conta que não é verdade o que é verdade, né? Quer dizer, tentar sustentar a falsidade por mais tempo sem conseguir? Não está bem contada essa história pelo Sófocles? Maravilhosamente bem contada, né? É uma maravilha de peça literária. Continuamos? Filha, por favor. Édipo fica muito perturbado ao ouvir o relato de sua mulher e quer saber exatamente onde havia ocorrido a morte de Laio. Pesaroso, fica sabendo que havia sido na encruzilhada em Fósseis, para onde as espadas de Delfos e Dáulia convergem. O que é altamente improvável, como Gabriel disse, que ele até hoje não soubesse isso. 15 anos depois do rei morrer, o rei que afinal ele substituiu, aquele não sabia toda a história 20 vezes, ele não ter se interessado por saber a história é inverossímil. O Aristóteles já diz na Poética que tem esse problema. Mas isso nós vamos aqui desculpar aos Sófocles, tá? Muito bem. Porque ele precisa dessa pergunta retórica para poder criar uma espécie de tensão dramática aqui. É a mesma coisa que o pessoal lá do Zorro não descobre que porque a hora que descobrirem que o Diego de la Vega é o Zorro, acaba o programa, pô. Não pode, tem que fingir que não sabe quem é. Né? Acho que é de propósito aqui, só pode ser de propósito. É possível, uma coisa, né? Só pode ser. Continuamos? Tá. Crescentemente angustiado, pede que Jocasta descreva o ex-marido. Ela resume. Ele era alto, seus cabelos começavam a pratear-se. Laio tinha traços teus. Meu Deus, quer dizer, aí começou a ficar bem pior a situação. Ele parecia com você, era a tua cara. Né? Muito bem. Édipo começa a cair na realidade. Ai, infeliz de mim. Começa a convencer-me de que lancei contra mim mesmo, sem saber, as maldições terríveis pronunciadas hoje. É horrível. Temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado, mas ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer-me. Édipo continua o interrogatório e quer saber quantos havia na escolta do rei. Ao saber que eram 5, cada vez mais abalado, conclui. Ah, deuses, tudo agora é claro. Mas quem foi que outrora te comunicou estes detalhes? Um serviçal que se salvou ao regressar. Ainda se encontra no palácio esse criado? Não. Ao voltar, vendo-se no lugar de Laio, tomou minhas mãos e suplicou-me que o mandasse aos campos para apacentar nossos rebanhos, pois desejava estar bem longe da cidade. Por que será que o sujeito, hora que voltou lá, deu de cara com o Édipo, casado com a rainha, né? O que ele fez? Pediu transferência para Rondônia. Olha, pelo amor de Deus, eu preciso, qualquer coisa, mande embora daqui o mais rápido possível, porque deve ter sido uma situação dificílima, né? Que esse serviçal descobriu, a hora que ele é a única testemunha, enquanto o assassino casado com a rainha.
Não é isso? Então, esse sujeito desapareceu mesmo, sumiu e rezou 20 anos para nunca mais ser que lembrassem dele de jeito nenhum. Né? É isso que ele fez. Fiz-lhe a vontade, pois o servo parecia merecedor de recompensa ainda maior. Será possível tê-lo aqui em pouco tempo? Enquanto o pastor testemunha é chamado, Jocasta quer uma palavra dele sobre os seus receios. Édipo relata. Meu pai é Pólibo, coríntio. Minha mãe Mérope, dórica. Todos consideravam meu cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim. Embora no momento não me preocupasse, dadas as circunstâncias e os participantes. Foi numa festa. Um homem que bebeu demais embriagou-se e logo, sem qualquer motivo, pôs-se a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Depois revoltei-me. A custo me contive até finar o dia. Bem cedo, na manhã seguinte, procurei meu pai e minha mãe e quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com o ultraje, mas ainda assim o insulto sempre me doía. Gravara-se profundamente em meu espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia fui ao oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia à minha própria mãe e mostraria aos homens descendência impura depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas predições, deixei Corinto guiando-me pelas estrelas, à procura de pouso bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornariam realidade, assim pensava eu, aquelas sordidezas prognosticadas pelo oráculo funesto. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Segui despreocupada a minha rota. Quando me aproximei da encruzilhada tríplice, vi um arauto à frente de um vistoso carro correndo em minha direção, em rumo inverso. No carro viajava um homem já maduro, com a compleição do que me descrevesse há pouco. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu, encolerizado, devolvi o golpe do arauto. O passageiro, ao ver-me reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um duplo chavilhão. Ferrão, tá? De cima para baixo, em cheio na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro o feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão feriu gravemente. Pendendo para o outro lado, ele caiu. Creio que também matei seus guardas todos. Se o viajante morto era de fato Laio, quem é mais infeliz que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, concidadão algum, teria o direito de receber-me em sua casa, de falar-me. Todos deveriam repelir-me. E o que é pior, fui eu, não outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também maculo a esposa do finado rei ao estreitá-la nesses braços que o mataram. Não sou um miserável monstro de impureza? E terei de exilar-me e em minha vida errante não poderei jamais voltar a ver os meus, nem pôr de novo os pés no chão da minha pátria. Pois se eu fizesse, os fados me compeliriam a unir-me à minha mãe e matar o rei Pólibo, meu pai, a quem eu devo a vida e tudo mais. Não, não, augusta majestade de meus deuses. Fazer com que esse dia nunca chegue. Fazer com que se acabe a minha vida antes dessa vergonha imensa tombar sobre mim. E com essa frase de Édipo, nós paramos um pouquinho para tomar um café e voltamos daqui a 10 minutos para saber onde é que essa história vai dar. Sabemos que ela não acaba bem, mas às vezes o que acaba mal também acaba bem. Vamos ver em seguida. Vamos lá.